Shalom, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Aqui continuando ainda nesta madrugada, exatamente 1h28. Estamos aqui meditando a palavra do Senhor, trazendo uma palavra, da parte do nosso Deus para nossa alma. E eu quero ler contigo aqui no livro de Romanos, capítulo de número 10, iniciando do capítulo 1 até o versículo 13, onde diz assim, Romanos 10, versículo número 1 diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isso é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, meditando nesta palavra, louvado seja Deus, a qual Paulo, escrevendo aos Romanos, nós estamos aqui nesta madrugada, louvado seja Deus, para falar um pouco a respeito da palavra do Senhor e falar a respeito de quê, irmãos? Que a salvação ela é um dom de Deus. Um dom que Deus deixou para que nós viéssemos, aleluia, ser alcançado. Então, a maior necessidade do homem é a salvação. Lá em Lucas 19, versículo 10, fala sobre isso. Apenas duas categorias de pessoas existem, são as salvas e as perdidas. E Romanos 10, de 1 até o 4, fala sobre isso, a respeito disso. Então, o que eu tenho que entender nesse texto? Fala da liberdade da salvação, a importância da liberdade, a liberdade da salvação. A salvação não é uma recompensa para o justo, ela é um presente para os culpados. E outra coisa interessante é que muitas pessoas já não vão entrar no céu porque pensam que não pecaram. Se você perceber isso, vou ler contigo aqui em Filipenses capítulo número 3, o versículo 4 até o 7, vai dizer assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele vai dizer, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fui fariseu. Então você percebe que Paulo está falando do seu próprio testemunho. Quanto ao zelo, ele diz, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Aí ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Então esse era o testemunho do apóstolo Paulo a respeito, né, da sua carne, né, daquilo que ele fez, ele era um defensor da lei, ferrenho, né, e dizendo ele que a lei não poderia salvar os judeus, não pode salvar, e nada que nós façamos, né, achando que nós somos justos, poderá nos salvar. Então a pior forma de maldade humana e a bondade humana, se a bondade humana o impede a salvação, então se você for, mas eu sou muito bom, mas isso não vai te salvar, né? Mas ele é muito mau, isso também não vai salvar ele. Então a lei, ela exige perfeição, e somente o evangelho dá perfeição no Senhor Jesus Cristo. A pessoa só pode ser perfeita, alcançar o status de varão perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Então Cristo, ele é o fim da lei para a justiça, né, para todo aquele que nele crê, como nós lemos aqui em Romanos. Outra coisa interessante que você vai analisar no texto que nós lemos, a partir do verso de número 6, ele vai dizer o quê? Que Cristo, ele nos aproxima, ele é a nossa proximidade da salvação, né? Então Jesus Cristo, ele já tomou a provisão da salvação disponível, e já tornou isso, né, disponível para o mundo todo, né? Através da sua encarnação, através da sua crucificação, através da sua ressurreição. Então você percebe isso nessa noite. A salvação, ela é pela graça de Deus através da fé. Então eu só alcanço a salvação através da fé, porque ela é um dom de Deus, né? Ela é um presente de Deus para nós. Então confesse que Jesus é o Senhor, creia no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, né? Como nós lemos no texto. Muitas pessoas, irmãos, eles perdem a salvação por eles querer apenas Jesus como Salvador. Ele também deve ser o teu Senhor, ele deve ser o senhorio da tua vida, né? Então receber Jesus como Senhor significa sair do trono da sua vida e colocar Jesus no trono da sua vida, né? Se tivermos, irmão, vergonha de Jesus, a Bíblia diz que ele se envergonhará de nós, como ele falou em Marcos 8:38, como ele falou também em Mateus capítulo 10, versículo 32, 33. Então, a salvação, ela é um dom de Deus. Outra coisa que no texto nós lemos, é o versículo 12 e 13, ele vai dizer que ele fala sobre a riqueza da salvação, né? Quem se volta para Jesus, irmão, em arrependimento e fé será salvo. Não há ninguém tão bom que não precise ser salvo, e ninguém tão ruim que não possa ser salvo. Então, os recursos ilimitados de Deus são disponíveis para quem, pastor? São disponíveis para aquele que o invoca. Então, invoca o nome do Senhor. E para mim não ser enfadonho, né, longínquo, eu quero concluir para você nesta noite essa reflexão do livro de Romanos, capítulo 10. As cartas dos Romanos é lindo, é bom você, né, buscar a ler, aprender. Em Romanos, para me concluir, Romanos 10, esses 13 versículos que lemos, você já recebeu o maravilhoso dom da salvação. Você o louva diariamente por aquilo que ele operou por você no Filho do seu amor. Ele nos salvou mais profundamente para que a glória do seu próprio nome seja glorificada. Então que nessa noite você venha, né, refletir, louvado seja Deus. Aleluia. A respeito da salvação, querido. A respeito, louvado seja Deus, daquilo que Jesus fez por você naquela cruz. Você não está sozinho, amém? Aleluia. Jesus disse que eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então que você venha tomar posse, né? Aleluia, daquilo que Jesus já fez por você. Tomar posse da salvação. Tomar posse, aleluia, das promessas do Senhor para a tua vida. E assim, querido, que você venha aprender a cada dia com a palavra do Senhor. Amém? Leia a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que lá contém nela, né, a vida eterna. Louvado seja Deus. Ou seja, elas testificam, né, do Salvador. Então leia a palavra de Deus, fique com essa palavra. Deus te abençoe, né? Deus te ilumine. Deus te dê o sono justo nesta madrugada, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.